Pastor Mateuzinho aqui mais uma vez falando sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Nós estamos aí lançando uma série de vídeos, criei aqui uma playlist no canal, né, sobre vencendo pensamentos destrutivos. Semana passada nós falamos um pouco aí sobre vencer a culpa com o evangelho e hoje falando sobre como vencer a falta de propósito. Então nós estamos tratando aí pensamentos e sentimentos que levam algumas pessoas a pensar, né, em suicídio. Então isso é muito sério e eu gostaria que você refletisse mais uma vez. Se você gostar do vídeo, curta, compartilha aí e divulgue aí nossas redes sociais. Por que uma pessoa muitas vezes pensa em tirar a sua vida? Muitas vezes é pela falta de propósito, ou porque ela em algum momento perdeu o propósito, a sua vida parece que perde o sentido, ela desiste do seu objetivo de vida, ela começa a se questionar por que ela está aqui, por que ela existe, qual o valor que ela tem. E esses pensamentos, muitas vezes durante uma depressão que ela possa passar, alguma decepção que ela teve na sua vida, ou simplesmente, né, às vezes por questões biológicas aí, porque a depressão nem sempre tem uma causa emocional ou espiritual, ela acaba então perdendo o propósito, ela acaba perdendo a falta de motivação, a falta de propósito de viver a sua vida. Todos nós temos algum objetivo, algum propósito na nossa vida, né? Isso depende muito de como nós nos enxergamos, qual a nossa identidade, o que te move, o que te faz levantar todos os dias de manhã e trabalhar. Enfim, todos nós precisamos disso, precisamos de uma motivação, precisamos de algo que nos leve a nos movimentar, a viver a vida. E uma pessoa que às vezes está na depressão ou por alguma perda, ela acaba esquecendo disso ou perdendo esse propósito de vida. E ao perder esse propósito, essa falta de sentido faz ela pensar em tirar a própria vida, porque afinal de contas, né, por que eu vivo, por que eu existo, qual o valor que eu tenho, se eu estou aqui para quê? Então esses pensamentos muitas vezes vão ganhando força, esses sentimentos vão tomando espaço cada vez mais no seu coração, até que na cabeça dela ela pensa que a última saída ou a única saída é tirar a sua própria vida. Mas se eu te dissesse que o evangelho ele tem uma resposta para isso, se eu te dissesse que a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre um propósito de vida para o qual Deus nos criou. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1 e versículo 26, a Bíblia diz que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos criados semelhantes a Deus, parecidos com Deus, mas nós fomos criados como imagem de Deus. Qual é o propósito de uma imagem? O propósito de uma imagem é refletir aquilo que ela está representando. Então nós somos representações vivas de Deus. Uma imagem, ela não chama atenção só para ela, ela chama atenção para aquilo que ela está representando. Quando Deus nos criou, ele nos criou para nós chamarmos atenção para ele. Ele nos criou para nós refletirmos a imagem dele. Então nós somos como um espelho que reflete a imagem do Senhor. Até tem um louvor bem conhecido, eu vou deixar aqui na descrição, depois que você ouvir esse vídeo, se você quiser, você vai ouvir esse louvor aí. Acho que é Raridade, do Anderson Freire. Eu gostaria que você refletisse também nessa letra. Mas Deus nos criou com esse propósito. Todos nós podemos ter vários objetivos de vida. Você pode ter um propósito específico na sua vida, quem sabe aí um casamento, quem sabe um emprego, uma vida financeira de sucesso. Nada disso é ruim. Quem sabe é uma família, quem sabe, enfim, tem tantas motivações aí. Tudo isso é bom, tudo isso é louvável. Mas não esqueça que esse é o maior propósito de Deus para as nossas vidas, sermos imagem e semelhança de Deus. Mas eu quero te dizer que nós não conseguimos viver esse propósito se nós não tivermos Cristo. Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos já assim, na verdade, não é você, não é eu, somos todos nós. Todos pecaram, todos se afastaram do propósito original de Deus, que era ser imagem e semelhança dele. Quando nós nos afastamos desse Deus, nós deixamos de viver esse propósito. E se fomos criados para isso, significa que se nós não vivermos isso, o vazio vai estar sempre presente dentro de nós.
nós vamos estar sempre buscando outros propósitos para preencher o propósito principal para o qual nós fomos criados. Se você foi criado para viver para Deus, para a glória de Deus, ser imagem e semelhança de Deus, e você não viver isso e não buscar isso, você nunca vai ser feliz, você nunca vai estar satisfeito, porque você vai estar buscando propósitos aqui, tentando preencher esse vazio. Eu gosto muito de uma frase que diz que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, porque só pode ser preenchido por Deus. Todos nós nos afastamos desse propósito original, que é ser imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia o próprio Deus se fez carne, Jesus Cristo. Ele veio a essa terra, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele nos reconciliou com Deus, ele nos aproximou de Deus. E somente em Cristo nós podemos agora viver esse propósito. Vença a falta de propósito com o propósito principal para o qual você foi criado, ser imagem e semelhança de Deus. E não esqueça que isso só é possível através de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até a semana que vem.